Olá, apaixonados por suculentas! Tudo bem? Eu andei dando uma olhada nos grupos que eu participo e percebi que muitos de vocês ainda têm dúvidas sobre o que fazer quando a gente recebe esta caixinha aqui, ó. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o que nós devemos fazer quando a gente recebe plantinhas da internet. Pessoal, é fundamental conhecer, pesquisar os sites de compras. Saber da procedência da sua planta vai te ajudar a manter a saúde dela e de toda a sua coleção. Entender o tipo de cultivo, a região, o clima de onde elas estão vindo vai te auxiliar na continuidade e desenvolvimento da sua gordinha. E eu falo isso porque eu já adquiri plantas de muitos sites. Quando a gente fala sobre o local de onde elas vieram, isso influencia muito no cultivo e desenvolvimento delas. Trazer essas plantas para a nossa realidade, muitas das vezes acaba gerando injúrias na planta. E esse é um processo que às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, porém o resultado final sempre surpreende a gente e pode acreditar que sempre dá certo. Porque afinal, quem é que não quer uma plantinha assim? Bonita, saudável e colorida. Sinceramente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouco sobre isso. Pois, assim como muitos de vocês, eu também já passei por esses processos. Mas hoje, com todo o acesso que nós temos às informações, podemos transformar esses processos em algo mais simples, menos traumático e com enormes taxas de sucesso. Eu gostaria de agradecer a Varanda das Suculentas que topou realizar esse vídeo comigo e que agora nos ajudará a solucionar as dúvidas de muitos. E aí, vamos nessa? Até aqui sem problema nenhum, né, pessoal? É só abrir a caixinha. Quem aí também já teve essa emoção de abrir a sua caixinha? Sério, receber plantas pela internet é sempre uma adrenalina. Pessoal, a Varanda das Suculentas é simplesmente um lugar incrível. Eu conheço esse pessoal aqui muito antes do canal, tá bom? Quando eu comecei a cultivar. E digo com toda certeza para vocês que mais de 50% da minha coleção veio de lá. Poder contar com o trabalho deles hoje para ajudar no meu é muito importante para mim. E quando a gente diz que as plantas unem as pessoas, não é brincadeira. E aí, vamos lá? Esse processo aqui de embalagem garante que as nossas gordinhas vão chegar sãs e salvas, sem nenhum problema. Eu vou tirar elas aqui da embalagem e já começo a conversar com vocês aqui sobre todos os processos que a gente tem que fazer. Eu dividi para vocês em 3 etapas. Como eu ainda não tenho tripé, sim, eu sei, é uma vergonha, eu ainda não comprei, mas calma aí que vai vir. Eu não vou conseguir ficar abrindo uma por uma aqui com vocês, mas eu vou abrir tudo e aí a gente volta. Gente, sério, olha esse capricho na embalagem. Não tem como a nossa gordinha chegar machucada desse jeito. Pessoal, assim que a plantinha chegar, a gente precisa identificar, tá bom? Nesse caso aqui, vem muito facilitado porque já vem as identificações aqui. Então a gente não precisa ficar caçando, procurando muito, já tá aqui. Eu só deixei aqui pra eu ter um norte e depois identificar elas, tá bom? Mas com a plantinha identificada, a gente consegue trabalhar melhor. Com a etapa de identificação realizada, aí sim a gente começa as 3 etapas do que se fazer quando se recebe uma caixinha. A primeira etapa é a avaliação, tá bom? Das raízes, potenciais problemas e possíveis pragas, tá bom, pessoal? Isso a gente vai fazer com todas as plantas.
Então a gente vai olhar as raízes, a gente vai ver se a planta apresenta alguma avaria, algum problema que a gente já pode solucionar agora, que possivelmente possa evoluir para alguma coisa que a gente não deseja, e possíveis pragas também, porque a gente tem que deixar perfeito antes delas se juntarem às outras. A varanda das suculentas, pessoal, é um lugar onde eu já comprei muita planta e simplesmente as plantas sempre vêm impecáveis. Então falar sobre potenciais riscos e pragas é quase nulo. Vocês vão ficar com uma aula bem xoxa nesse sentido, porque realmente não tem. Mas vou explicar um pouquinho para vocês sobre potenciais riscos. O que eu quero dizer, quando eu falo sobre potenciais riscos. Você tá vendo essa folhinha aqui que tá um pouquinho mais murchinha? Isso aqui é normal, isso aqui é do processo de desidratação da planta. Mas às vezes, algumas folhinhas, elas vêm assim, desidratadas, e quando a gente observa as características dessa planta, às vezes a gente vê um pontinho preto ali, alguma coisa que indique fungo, tá bom? O que a gente faz antes de replantar, sem causar injúrias no caule, a gente retira a planta. Dessas aqui, vocês podem ver que muitas, isso aqui é do processo de envio mesmo, tá? Quando a gente recebe a plantinha, é super normal receber com essas características de desidratação, porque a planta ela foi desplantada, ela tá sem água há algum tempo. Então isso daqui é normal. Muito provavelmente, quando a gente plantar e essa planta, voltar ao seu sistema de rega, essas folhas aqui que elas foram utilizadas para manter a planta mãe viva, elas vão secar e morrer, e vão cair naturalmente, tá bom? Então, como neste caso eu não tenho nenhum problema, eu não tenho fungo, eu não tenho nada que me indique, perigo, eu posso deixar aqui, posso plantar, elas vão secar e cair. Observar as raízes é observar se de repente a gente não acha uma cochonilha, tá bom? Se de repente a gente não acha um nematóide. Porque, como eu disse para vocês, é importante a gente tratar, solucionar o problema antes que a gente misture essas aqui com as outras, tá bom? A segunda etapa, depois da nossa avaliação, é a limpeza e a hidratação dessas plantas. Tá, José, mas como é que a gente faz isso? A gente utiliza água oxigenada. Pessoal, os efeitos da água oxigenada já são comprovados cientificamente na saúde das nossas plantas, tá bom? E para a solução que a gente utiliza aqui nas plantas, a gente vai diluir 2 colheres de sopa em meio litro de água. Mas, gente, essa receita ela é versátil. A gente pode aumentar a quantidade conforme a nossa necessidade, tá bom? 1 litro de água, 4 colheres de sopa e assim vai. Aqui eu depotei um pouquinho da solução para não ficar muito grande aqui e ficar mais fácil de manusear. Mas aqui basicamente então é a diluição da água oxigenada em água. Uma coisa muito importante, pessoal, a água oxigenada que a gente utiliza é a de 10 volumes, tá bom? 10 volumes ou 3%. Sempre água oxigenada líquida, porque a gente encontra também no mercado água oxigenada cremosa. Porém, esta outra, ela possui outros componentes na sua composição, que não fazem bem para nossa planta, inclusive pode queimar. E outra coisa que eu gosto de ressaltar para vocês é não fazer a utilização da água oxigenada no sol pleno, porque isso também pode queimar suas plantas, tá bom? Então, apliquei, hidratei a planta, fiz a desinfecção, hidratei a planta, espero essa solução evaporar e volto ela, tá bom? Tá, e como é que deve ser feita essa aplicação? Pessoal, na planta toda, tá?
nas folhas, na extensão do caule e principalmente nas raízes. Então, pessoal, a misturinha de água mais água oxigenada vai garantir a limpeza e a desinfecção das nossas coisinhas, eliminando os potenciais riscos e possíveis pragas também, ok? Uma outra situação que acontece aqui em casa é que assim que as plantinhas chegam, eu não consigo replantar no mesmo dia. E às vezes elas chegam muito desidratadas aqui. Nesses casos, o que eu faço? Eu pego, borrifo uma quantidade maior, tá? Dessa solução nas raízes da planta e deixo ela aqui por 24 horas, sem problema nenhum, tá bom? Essa aguinha aqui vai auxiliar na hidratação da planta, tá? E aí a gente consegue replantar ela sem problema nenhum. Isso vai ajudar também nos casos das plantinhas que chegam muito desidratadas. Então, pra gente não colocar ela no sol direto e assim ela queimar, né, porque ela tá desidratada, deixa a plantinha descansando ali 24 horas nessa solução. Tá vendo? Não é um acúmulo excessivo de água, é bem pouquinho mesmo. Isso aqui vai salvar a sua planta. Com essas etapas prontas, pessoal, aí é muito fácil. É só plantar, tá bom? Esse daqui já é um substrato pronto, substrato adequado para as minhas plantinhas. Normalmente, pessoal, vai sobrar um pouquinho de água e essa água a gente utiliza aqui, ó, para regar a nossa plantinha. Como eu disse para vocês, isso é um estudo científico comprovado, tá bom? Quais são os benefícios da rega, né, da solução de água com água oxigenada? A emissão das raízes, tá bom? Então, como essa planta ela foi replantada e as raízes dela estão um pouco danificadas com esse processo, fazendo essa rega, a gente está estimulando a emissão de novas raízes, as mesmas que serão necessárias para ela se fixar nesse vaso novo e continuar a vida plena dela, tá bom? Mais uma coisa importante, não devolva essa planta direto para o sol pleno, porque primeiro a gente ainda tem a plantinha úmida, né, com a solução, e depois a gente tem que lembrar que essa plantinha ela passou por um processo de desidratação, que ela ficou alguns dias dentro de uma caixa, correto? Então, se a gente colocar ela no sol muito forte, a gente pode ter queimaduras. Então, a gente vai deixar ela num lugar bem iluminado, bem arejado. Não precisa ser sombra, tá, pessoal? Mas num lugar que tem uma incidência solar menor, tá bom? A primeira semana dela, deixa ela ali e depois pode voltar ela para o seu cultivo. Pessoal, eu acho que no vídeo de hoje eu consegui passar tudo que eu queria para passar para vocês. Acho que a gente conseguiu conversar bastante, falar bastante sobre esse assunto polêmico, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a Varanda das Suculentas, que colaborou para que esse vídeo estivesse sendo realizado, né? É realmente muito gratificante poder compartilhar um pouquinho do meu cultivo, um pouquinho da minha história com vocês. Esse vídeo ele vai ficando por aqui. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, me ajude a continuar esse projeto e espero que vocês tenham muito, muito, muito sucesso com essas dicas. Acho que é isso. Até a próxima. Fui!